Eu falava no começo do culto, alguns chegaram um pouco depois. Eu dizia aqui o seguinte, guarde o que eu vou dizer agora, que talvez você nunca ouviu isso, hein? Deus sabe de todo o sofrimento que as pessoas passam. Aquela ideia de que, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Isso é uma mentira, Deus está vendo. Não precisa você questionar se Deus está vendo ou não está vendo. Ou melhor dizendo, se Deus sabe ou se Deus não sabe o que você está passando, o que as pessoas estão passando, vivendo. Deus sabe. Agora existe uma grande diferença entre Deus saber o que a pessoa está vivendo e Ele olhar para aquela pessoa. Por mais que Ele saiba, Ele não olha para todos. E eu provo para você na Bíblia. Na Bíblia. Jesus um dia, há 2000 anos atrás, mais ou menos, Ele caminhou de forma física aqui nessa terra, nesse planeta. Era o próprio Deus encarnado. Não é isso que está escrito lá em João capítulo de número 1? E o verbo se fez carne. Deus se materializou para estar no meio do povo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora coloca para mim aquele pedacinho que o verbo se fez carne. Coloca para mim mostrar para as pessoas aí, por favor. Deus se materializou para andar no meio das pessoas. E muitas foram as vezes que Ele passou entre multidões que estavam sofrendo. Mas quase todas aquelas pessoas, ou a maioria delas, continuaram com a vida do mesmo jeito. Será que Jesus não sabia do sofrimento daquelas pessoas? Sabia. Mas não foram todas que conseguiram um olhar de Jesus para elas. E é isso que faz toda a diferença. Não é o fato de Deus saber o que está acontecendo, mas sim o fato dele olhar para você. Agora a pergunta é, como que Deus vai olhar para mim se eu não faço nada para que isso aconteça? Olha aqui João 1,14. João 1,14. E o verbo se fez o quê? Carne. Deus se fez carne. E fez o quê? E habitou entre nós, cheio de graça e de quê? E de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, ou seja, o próprio Deus no meio das pessoas. Só que tem, por exemplo, uma mensagem que diz que Jesus estava saindo em direção a Jerusalém. Se não me engano, ele saía de Jericó. E a Bíblia fala que na beira do caminho, um cego chamado Bartimeu não era o nome dele não, viu? A Bíblia o denomina Bartimeu. Mas o que significa Bartimeu? Bar é filho. Bar é filho. Timeu, o nome de alguém. Então aquele cego era o filho de Timeu, um homem chamado Timeu. Então aquele jovem, ou aquele homem, não sei a idade dele, presta atenção que forte isso, hein? Ele vivia à beira do caminho, na estrada, na saída da cidade, pedindo esmolas.
pedindo ajuda, porque ele era cego. Só que tem um detalhe, ele não era o único que estava ali pedindo ajuda, esmolas. Ele não era o único. Tinham ali também leprosos, talvez um pouco mais afastados. Tinham coxos, paralíticos, outros cegos. E Jesus passando por ali, a pergunta que eu te faço é: Jesus sabia da necessidade, do problema que todas aquelas pessoas estavam vivendo? Sabia ou não sabia? Ou você acha que Deus não sabe? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E uma coisa que eu conversava com a pastora Wanda mais cedo ali, que muitas pessoas não têm maturidade para escutar, não vou entrar em detalhes, mas eu vou deixar uma frase aqui só para você guardar no seu coração e refletir. Nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus, seja de bom ou seja de ruim. Tudo tem que ter a permissão de Deus. Deus sabe de tudo, não só o que eu faço, mas também o que eu penso. É interessante que quando Jesus encontra com um homem chamado Natanael, Jesus fala para ele o que ele estava pensando lá debaixo de uma árvore, o que ele disse lá para outra pessoa. Jesus chega para ele e fala assim: olha, eu vejo que você é um israelita de verdade, íntegro. Aí ele: por quê? Porque você disse isso e isso e pensou assim. Olha lá, João 1,47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há o quê? Não há dolo, não há culpa, em quem não há a intenção de fazer o mal. Jesus falou isso para ele, ele se surpreendeu. Aí ele pergunta: como é que o senhor sabe? Versículo 48, olha o que ele diz. Olha só, travou aí? Meu Deus, deixa eu ver aqui. Soltou? Muito forte isso aqui, eu quero que você leve essa palavra. Olha lá. Perguntou-lhe Natanael: olha lá, como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: eu vi você sob quer dizer debaixo da figueira, antes que Filipe o chamasse. Ou seja, o que você estava pensando sozinho lá debaixo daquela árvore, eu sei. Então Jesus sabe tudo, Deus sabe tudo. Aí vem aquela famosa pergunta: se ele sabe, por que ele não faz nada? Vou te responder de uma forma bem simples. O fato dele saber não significa que ele está olhando para aquela pessoa. Essa é a resposta simples e fácil. Porque quem atrai o olhar de Deus para a sua vida é você. Quem faz Deus olhar em sua direção é você. Pega a Bíblia e leia. A Bíblia fala que os israelitas estavam sendo oprimidos pelos midianitas durante 7 anos. E todos eles escondidos nas cavernas com medo. Enquanto eles estavam escondidos na caverna, Deus sabia do sofrimento deles? Sabia ou não sabia? Mas o que Deus fez por eles? Vocês estão com medo de responder ou não sabe? O que Deus fez por eles durante aqueles 7 anos? Nada. Deus não fez nada. Mas eles estavam sofrendo? Estavam ou não estavam sofrendo nas cavernas? Com fome, com vergonha, com medo. Mas Deus não fez nada. Até que um dia, um homem saiu da caverna e foi colocar ali malhar o trigo, foi salvar alguma coisa para a família dele não morrer de fome.
quando aquele homem chamado Gideão fez isso, o anjo do Senhor apareceu para ele. Lá de cima Deus olhou para ele. Eu quero que você entenda isso. Se você entender isso, você vai sair daqui hoje com uma outra visão e você vai passar a ter uma vida diferente. Porque se Deus olhar para você, tudo muda. Deus olhou para ele e o anjo veio. E Deus mandou o anjo. Quando Deus olhou e viu ele, Deus mandou o anjo do céu. O anjo veio, Juízes 6:11. Sentou-se, cadê? Sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra e tal, olha lá. E Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Agora olha o versículo 12, que maravilha. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o que o anjo disse para ele? Fala em voz alta, por favor. Lê mais alto. Mais uma vez. O Senhor, Deus, olha o anjo falando para ele, Deus está com você. Mas tem um porquê. Porque você é um guerreiro corajoso. Você conseguiu fazer Deus olhar para você. A sua atitude, a sua posição, o fato de você não aceitar aquela situação que você estava vivendo, de você não continuar acovardado, a sua postura fez com que Deus olhasse para você. Eu ontem assisti a uma pregação, eu achei fantástico. Fantástico. Eu estava assistindo a pregação, logo que a pastora chegou em casa, eu logo falei para ela assim, achei fantástico, fantástico. E o pregador dizia assim, olha, no mundo animal existem 2 tipos de animais. Só 2 tipos. E aí as pessoas, uai, mas existe um monte, o coelho, o gato, o cão, o jacaré. Não, ele falou, existem 2 tipos. Os predadores e as caças. Os predadores e as caças. E ele dizia assim, isso eu guardei no coração, é muito forte, porque ensina para nós o que Gideão fez, o que os 4 leprosos lá da Samaria fez, o que a mulher do fluxo de sangue fez, o que o cego de Jericó fez, mostra, ilustra para nós, atitude de coragem. E ele dizia assim, olha, sabe qual é a diferença, quais são os 2 tipos, como é que você identifica quem é predador e quem é caça? Aí o povo olhou para ele e ele disse, pelos olhos. Pelos olhos. Eu aprendi, eu não sabia. Ele disse, todo animal que é caça, os olhos são laterais. Todo animal que é uma caça, os olhos são laterais. E todo que é predador, os olhos são frontais. Aí ele começa a dar exemplos. Os olhos da galinha são aonde? Laterais. Os olhos do leão são aonde? Frontais. Aí ele começa a enumerar, a falar. Depois você observa, a partir de hoje, toda vez que você olhar para um animal, você já vai lá, ali é caça. Não, ali é caçador. Então ele falava, olha, o ser humano, Deus não fez ele com os olhos laterais. Deus fez ele com os olhos frontais. E o que significa ser caçador? Significa não ter medo de enfrentar dificuldade.
o oponente. Quando a caça vê um caçador, logo a caça faz o quê? Ela se esconde, ela corre, ela foge. O caçador não foge. O caçador não se esconde. O caçador, ele tem convicção do que está dentro dele. E ele tem aquele instinto que ele vai vencer a batalha. Tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas vivem como caça. Vivem se escondendo. Vivem com medo. Irmãos, eu não estou dizendo para você que você não vai ter lutas, problemas na sua vida. Mas a grande diferença, o grande detalhe é como que você tem se comportado diante desses problemas. Você é daqueles que fica murmurando, reclamando da vida, fica questionando por que nada para você dá certo, por que você tem tanto problema na sua vida, fica dizendo que está sem força para fazer nada. Você é daquele, eu quero ficar só deitado, eu quero ficar num quarto escuro, eu quero morrer. Irmão, se você estiver agindo assim, é porque você deixou de ser predador e se transformou em caça. E o inimigo está deitando e rolando na sua vida. Deus não olha para aqueles que estão lá escondidos. Não me prova na Bíblia. Por favor, me dê uma referência sequer que Deus olhou por alguém que estava lá murmurando e reclamando. Nunca! Deus sempre olhou para aquele que tomou uma atitude. Olha o que Deus disse aqui. O que o anjo disse para Gideão? O Senhor está com você, guerreiro o quê? Corajoso. Quer ver uma outra mensagem forte? Segundo Reis, capítulo de número 7, se eu não me engano é versículo 4 ou 6. Coloca para mim, por favor. Olha que outra coisa tremenda aqui, ó. Olha lá. Não, coloca no 3. 7:3. Isso. Olha aqui, ó. Estou te provando na Bíblia. O culto de hoje não é um culto de oração, não é um culto de mudança de vida. Não é para quem quer sair da situação que se encontra e vencer as adversidades. Então estou te ensinando como fazer. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3. Havia 4 homens com lepra, sentados junto à porta da cidade. Deixa eu explicar para você aqui, ó. O leproso não podia entrar na cidade. Até hoje, nas cidades do interior, já viu quando você está chegando na cidade, tem um portal? Bem-vindo a tal lugar, né? Assim, as cidades pequenas, até hoje não é assim? Antigamente tinha um portão mesmo. Era um portão de entrada e saída. Era menor ainda do que você encontra hoje em dia. Então o leproso, ele não podia ficar dentro da cidade para não contaminar as pessoas. Então ele ficava alguns metros da porta de entrada, pedindo o quê? Esmola. Esperando alguém passar e dar um pão para eles, dar um legume, dar uma fruta. Eles ficavam ali esperando. Só que o povo de Israel, o povo daquela cidade, da Samária, estava na miséria. O povo estava na miséria. Lá dentro da cidade não tinha comida. Se não tinha para o povo dentro da cidade, imagina para o leproso lá de fora. É mais ou menos a situação que nós enfrentamos aí esse ano passado. Se faltou o pão na mesa de muitas famílias, imagina um mendigo na rua, que vive do que alguém leva para eles. Então aqueles 4 homens estavam numa situação terrível. Olha a situação deles, sentado ali esperando um pedaço de pão, mas ninguém passava para dar nada, porque o povo não tinha. Aí olha o que aconteceu. Um daqueles 4, gente, isso aqui é muito forte. Um dos 4 se levantou e disse para os outros 3 assim, ó: por que ficarmos aqui
sentados, esperando a morte. Olha a postura do leproso. Irmão, naquela hora Deus olhou para ele. Naquela hora Deus olhou para ele. Ele se levantou. Por que nós vamos ficar aqui sentados, sem fazer nada, reclamando da vida, dizendo que está ruim, dizendo que estamos com fome, dizendo que ninguém nos ajuda, até a gente morrer, porque é isso que vai acontecer. A gente vai morrer. E eles começaram a discutir entre eles, perguntaram uns aos outros. Aí alguém disse: morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos aonde? Na cidade, pois não há alimento lá. Olha o que eles disseram: se a gente ficar aqui, a gente morre. E ainda que seja proibido entrar na cidade, mas se a gente entrar, tiver coragem de entrar para buscar comida, a gente vai morrer de fome do mesmo jeito, porque a cidade está na miséria. A cidade está na miséria, não tem comida lá. Aí olha o que eles disseram, presta atenção. Vamos sair e nos render ao exército o quê? Sírio. Quem era o exército sírio? Os inimigos. Eram os inimigos do povo de Israel. Mas lá tinha o que, pessoal? Lá tinha comida. Lá tinha comida. Então eles tomaram uma posição de coragem. Eles falaram: olha, é o seguinte, se ficar aqui a gente morre, se for para a nossa cidade a gente morre, então vamos lá para a cidade dos inimigos, para o acampamento dos inimigos. Vai ouvindo aqui, ó. Eles disseram lá, o irmão gritou: e a lepra? Olha o que eles disseram lá. Se eles nos deixarem viver, melhor. Olha o que eles disseram. Se eles não nos matarem por causa da lepra, então pelo menos de fome a gente não vai morrer. Pelo menos existe uma chance, uma esperança. Existe uma alternativa. O que a gente não pode é ficar aqui de braço cruzado, esperando a morte chegar, ou então entrar nessa cidade onde a miséria já está. Vamos encher o nosso coração de fé, de coragem, e vamos na direção dos inimigos. Se eles não nos matarem, melhor. Mas, olha lá, eles disseram: mas, se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido. Em outras palavras, é melhor morrer tentando mudar de vida do que morrer reclamando da situação que está vivendo. É melhor morrer tomando uma atitude, enchendo o coração de fé, enchendo o coração de esperança, de confiança em Deus, e crendo que Ele pode fazer alguma coisa por nós, do que morrer aqui dizendo que as coisas estão ruins, só murmurando, perguntando se Deus não sabe o que eu estou vivendo. Deus sabe. Talvez é isso que você nunca quis ouvir, e hoje Deus está me usando para te falar. Deus sabe de tudo o que você vive. Agora, o que você precisa fazer, é fazer Deus olhar para você. Até aquele momento, ali sentados na beira do caminho, o que Deus tinha feito por aqueles leprosos? Até aquele dia ali, na beira do caminho ali, ó, o que Deus tinha feito por aqueles homens leprosos? Nada! Deus não tinha feito nada, mas Deus sabia do sofrimento deles? Sabia ou não sabia? Sabia, mas Deus tinha feito o que por eles? Nada, porque Deus sabia, mas eles não fizeram algo para Deus olhar para eles. Mas quando eles tomaram essa atitude aqui, aí mudou. Então se levantaram os quatro, imagina os quatro leprosos, mendigo, sujo, sem casa,
sem comida, roupa velha, suja, porque a lepra sujava ali a roupa, ficava aquele negócio imundo. Olha a vida daqueles homens, se é que a gente pode chamar de vida. Mas eles tomaram uma posição, uma atitude, se levantaram e foram na direção dos inimigos. O que aconteceu no versículo 5? Olha o que diz lá: ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram. O que eles viram, gente? Que não havia ninguém ali. O acampamento estava como? Vazio. Vamos continuar. O medo deles era que os sírios fizessem o quê? Matassem por causa da doença, da lepra. Então eles chegaram, não tinha ninguém. Aí no versículo 6 diz assim: Pois o Senhor Deus havia feito o exército sírio ouvir o ruído de quê, gente? O que Deus fez o povo lá, o exército inimigo ouvir? O ruído de quê? Carros de guerra, e o galope de quê? De cavalos, e o som de quê? De um grande exército que se aproximava. Mas qual era o tamanho do exército? 4, nem sei se eu posso dizer 4 homens, né? 4 leprosos. 4 leprosos. Deus fez o exército inimigo ouvir carros de guerra. Imagina, o povo lá, o povo da Síria ouvindo aqueles barulhos, igual aqueles filmes de guerra que a gente assiste assim, aqueles barulhos, os cavalos, plac, 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 e aquela loucura, e exército gritando. Imagina aquele povo ouvindo tudo isso. Todo mundo bateu em retirada. E na verdade eram 4 leprosos. Cheio de quê no coração? De esperança, de coragem, de determinação, crendo que Deus podia mudar a situação que eles estavam vivendo. Deus olhou para eles, mas enquanto eles estavam sentados na beira do caminho, resmungando, murmurando, esperando uma esmola, alguma coisinha de alguém, o que Deus fez por eles? Nada. Eu quero que você leve daqui hoje essa mensagem. Leva daqui hoje isso. Deus sabia da situação, mas Deus não fez nada. O milagre só acontece quando Deus olha para a pessoa. E Deus olhou ali, quando aqueles 4 homens se levantaram, tomaram uma posição e disseram: Deus pode mudar a nossa vida. Só Ele pode fazer alguma coisa por nós. E foram. Olha o que os pessoal da Síria disseram uns aos outros. Olha lá. Por que eles ouviram aquele barulho todo e disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou o quê? Mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Versículo 7. Olha o desespero, tá vendo? Quando Deus opera, irmão, o inimigo fica doido. O que falta nas pessoas é entender isso. Se elas pararem de reclamar dentro de casa: tô doente, por que Deus não faz nada? Para de falar por que Deus não faz nada. Para de reclamar da sua situação. Reclamar não muda nada. Reclamar não resolve nada. Nada. Você já foi prejudicado em alguma loja, alguma coisa, você foi lá fazer uma reclamação? Resolveu o quê? Nada. Só resolve quando você já chega pisando firme, irmão. E já chega, tem que resolver isso aqui agora. Não, vai lá. Não, eu não saio daqui enquanto não resolver. Quando você toma a posição, resolve. Mas quando você fica só reclamando, ainda fala para você: procure o saque. Procure o saque do fabricante, o serviço de atendimento ao cliente. Você manda lá 300 mil mensagens.
E adianta o quê? Mas você reclamou. Reclamar da vida não muda nada. Deus sabe o que está acontecendo, mas você tem que fazer Deus olhar para você. Então, olha lá, então eles falaram, o rei de Israel estava lá, ó, jogado lá dentro da cidade, na miséria, com todo mundo. Na verdade, aquilo tudo era por causa dos 4 leprosos. Por isso, presta atenção aqui agora, gente, no versículo 7, meu Deus do céu. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando o que, pessoal? O que mesmo? O que eram as tendas da época? As casas! As casas! O que os leprosos tinham lá na beira do caminho? Nada! Eles dormiam no quê? No relento, no chão. Eles eram mendigos, eles não tinham casas, mas a atitude, a postura deles fez Deus olhar. E agora eles tinham o quê? Tinha casas. Que mais? Que o leproso tinha agora? Cavalo. Você sabe que cavalo era coisa de rico. Era mais do que um carro. Quem tinha cavalo na época era só os reis, a família real e o exército. E mesmo assim eram poucos. Cavalo era uma coisa caríssima. Hoje quanto custa um cavalo bom? É muito dinheiro hoje. Imagina naquela época, onde o cavalo era o meio de locomoção mais apropriado, e além da força, veloz. Então agora os leprosos, mostra para mim lá os leprosos no versículo 7. Eles tinham tendas, que mais? Cavalos, que mais? Jumentos, e tudo mais, porque aqueles inimigos correram para salvar o quê? Salvar a vida. Salvar a vida de quem? Não, salvar a vida com medo de quem? Mal sabia eles que o inimigo era 4 leprosos. Só que eram 4 leprosos que Deus estava olhando para eles. Se Deus olhar para você, a história da sua vida muda. A única coisa que você precisa é que Deus olhe para você. Não é que Deus saiba o que está acontecendo, Ele já sabe. A única coisa que você precisa é que Deus olhe para você. Se Ele olhar para você, se você conseguir fazer Deus olhar para você, acabou. Acabou. A história da sua vida muda. O povo, fugiu e deixou aquilo tudo para quem? Deixou para quem? Para os 4 leprosos. Imagina os 4 leprosos, que não tinha nada na vida. Com tudo aquilo, olha lá o versículo 8, olha como é que eles ficaram emocionados, olha lá, olha o versículo 8. Olha como é. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, fazendo o quê? Comendo e bebendo. Imagina o desespero. Mendigo. Meu Deus, imagina, dias sem comer, sem beber, e quando ganhava era um pão velho. E agora eles chegavam em cada tenda. Meu Deus, eu acredito que eles iam até passado mal, de tanto que comer. Mas é verdade. Imagina o desespero. Já viu uma pessoa muito tempo sem comer, bota assim, coloca assim, meu Deus. E eles foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. E o que eles fizeram? Pegaram o quê? A prata, o ouro e as roupas que encontraram, e fizeram o quê? Aí eles, sei lá se a gente vai ter outra, vou falar igual o povo, outra sorte dessa na vida. Eles pegavam e iam escondendo tudo, porque vão garantir o nosso futuro. Mas ali era a mão de quem? De Deus. Eles conseguiram fazer Deus olhar para eles. Lembra do cego de Jericó? Lembra que eu falei lá, Jesus saindo da cidade, indo caminho para Jerusalém. Tinha muitos doentes, muita gente pedindo esmola, precisando de ajuda. Jesus sabia da situação de todos eles. Sabia ou não sabia? Sempre sabe. Marcos 10,
10, 46. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado o quê? Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, estava sentado à beira. Lembra dos 4 leprosos também sentados lá? Lembra? Sentados, braços cruzados, sem fazer nada, reclamando da vida. Ele também estava assim. Aí Jesus passou. Versículo 47. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, o que ele fez? Fala alto, o que ele fez? Só ele. É isso que eu quero que você entenda, pelo amor de Deus. Ali estava ele, outros doentes, outros cegos, outros leprosos, paralíticos, coxos. Só ele começou o quê? A gritar. Só ele tomou uma posição. Só ele teve uma atitude. E ele começou a gritar. Olha o que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Versículo 48. Muitos lhe diziam aos brados. O que os outros mandavam ele fazer? Isso aqui é muito forte, espera aí. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Quem é que você acha que mandava ele calar a boca? Não, mas quem? Vamos ver se você consegue mergulhar na palavra. Os próprios mendigos doentes que estavam sentados do lado dele. Os que precisavam de ajuda, que reclamavam da vida, que não tinham coragem de tomar uma posição. Sabiam que Deus podia mudar, mas queriam só reclamar. Queria que caísse do céu. Queria que Deus resolvesse. É como muitas pessoas. Pois é. É esse o pensamento de muita gente. Se Deus existisse, Ele resolvia o problema de todo mundo. Ou Ele não sabe que eu estou sofrendo? Ele sabe. Ele sabe. Ele sempre soube. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você pensa. Agora, isso não significa que Ele está olhando para você. Quem faz Deus olhar para você é você. É você. Eu não posso fazer Deus olhar para você. Os próprios mendigos, os próprios doentes que estavam sentados do lado lá do Bartimeu, gritaram para ele, aos brados ainda, olha só, cale-se! Meu amigo, ele porém, o Bartimeu fazia o quê? Ele porém fazia o quê? Ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha o quê? Misericórdia de mim. Ele tomou uma posição naquele dia. Ele se posicionou. Ele falou, eu acredito que ele pensou assim: pode até não acontecer nada se Deus não quiser me ajudar, mas pelo menos eu lutei. Eu conectei com Ele. Eu fiz o que eu podia fazer. Eu não cruzei os braços. Eu não fiquei só reclamando. E aí olha que parte forte aqui no 49. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus, o que, pessoal? Quando Jesus o ouviu, peraí, Jesus só ouve quando a pessoa grita, é isso? O que eu acabei de dizer para você? Ele sabe o que se passa e o que você pensa.
Mas a postura, a atitude daquele homem ficou registrada para nos ensinar. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: ah, meu Deus do céu. O que Jesus disse? Fala para mim em voz alta. Não, lá entre aspas. Jesus parou e disse. Disse o quê? Hã? Falem para ele vir aqui. Imagina os outros mendigos. Não, eu também vou, eu também quero. Não, imagina na hora. Aí eu já imagino aqueles judeus meio ignorantes, que você sabe que os judeus eles são meio ignorantes. É o jeito deles. Conheci. E eu costumo dizer o seguinte: um dia você vai a Israel também, porque é maravilhoso. Mas já vai sabendo que o povo é bruto. Se você for cheio de mimimi, não me toque, falou uma palavrinha mais dura, você já murcha, nem vá. Povo é carne de pescoço. Eu imagino os outros mendigos. Não, eu também vou. Eu imagino um Pedro da vida. Cala sua boca aí, rapaz. Pum! O mestre está chamando só esse daqui, ó. Eu imagino. Não, gente, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Imagina o Bartimeu sem enxergar nada. E alguém dizendo para ele: olha, o mestre está te chamando. Venha. Imagina, abre os olhos. Imagina a alegria do coração dele. Ele deve ter dito: até hoje que minha vida vai mudar, tá vendo? Eu tomei uma posição, os outros ficaram aqui me criticando, não fizeram nada, só reclamando. Meu Deus! Aí chamaram o cego. E o que disseram para o cego? O que disseram para o cego? Anime-se! Fica feliz, meu filho! Venha! Ele o está chamando, ou seja, Jesus está te chamando. Alguma coisa extraordinária vai acontecer na sua vida agora. Anime-se, venha! Meu Deus do céu, se você entender essa palavra de hoje. Se você sair daqui com esse entendimento, Deus sabe de tudo. Mas só vai mudar a história da sua vida quando Ele olhar para você. E quem faz Deus olhar para você é você, tomando uma posição. Eu vou buscar o socorro em Deus, eu vou orar, eu vou lutar, eu vou clamar a Deus, eu vou procurar. Olha, eu vou, porque se vai acontecer eu não sei, porque só acontece se Deus quiser. Mas que eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu sempre falo desse culto de terça-feira, esse culto de oração. É para você vir orar, clamar a Deus e ouvir uma palavra como essa, que transforma a vida da pessoa. Então levaram ele lá. Venha, ele o está chamando. Bartimeu. Oh, meu Deus. Bartimeu fez o quê? Fez o quê? Jogou a sua capa para o lado. O que era a capa? Era o lugar onde ele recolhia as esmolas. Eu não preciso de esmola mais. Jesus olhou para mim. Ali antes de chegar em Jesus, ele já arrancou a capa, já jogou para o lado. Em outras palavras, acabou esse sofrimento aqui. Jesus olhou para mim. Acabou. Jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto. Meu Deus do céu, imagina a alegria dele. Ela levantou-se de um salto e foi até Jesus. Versículo 51. Versículo 51. Quando ele chegou, Jesus olhou para ele e falou: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi quer dizer mestre. Mestre, eu quero enxergar. Eu quero enxergar. E o que aconteceu? Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou.
O que foi a fé dele? O que foi a fé dele? A determinação, a atitude, que mais? Continua? A coragem, que mais? A vontade, que mais? A fé, a posição que ele tomou. Jesus estava dizendo para ele: olha, eu só olhei para você porque você me fez olhar para você. Porque os outros estão lá, ó. Eu sei tudo que os outros estão vivendo, mas infelizmente eles vão continuar vivendo. Ah, vai, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver. E o que ele fez? Ué, mas Jesus não mandou ele embora? Jesus não falou, vai. Jesus falou, vai, sua fé te curou. A Bíblia fala que no mesmo instante ele passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Em outras palavras, o quê? Depois do que eu acabei de receber na minha vida, eu nem tinha vida. Olha o que aconteceu agora, eu passei a ter vida. O senhor acha que eu vou para outra direção? Vou não. Para onde o senhor for, eu estou junto. Eu estou junto. Jesus olhou para ele. Deus olhou para os 4 leprosos lá da Samária. Deus olhou para Gideão quando saiu da caverna. Vou te fazer uma pergunta agora. Quando é que Deus vai olhar para você? É só isso que você precisa. Faça Deus olhar para você. Só tem um jeito. Através da atitude de fé que você toma. Bispo Paulo, Deus não tem pena de mim? Aonde está escrito isso na Bíblia? Mas e a dó? Aonde está escrito sobre isso na Bíblia? Aonde está escrito que Deus fez um milagre na vida de qualquer pessoa que seja por pena ou por dó? Nunca. Isso nunca vai acontecer. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela sua fé, pela sua atitude, pela sua posição, pela sua determinação, pela sua coragem. Se vai acontecer, não sei. Gideão sabia, tinha certeza se ia acontecer alguma coisa de bom na vida dele? Não. Os 4 leprosos tinham certeza que eles iriam viver, que os inimigos não iriam matar eles? Também não. O Bartimeu, ele tinha alguma coisa palpável que garantia a ele que o problema dele seria resolvido? Não, mas todos eles tomaram uma posição em busca da mudança daquela situação. Posição verdadeira, posição firme. É isso que Deus quer de cada um de nós aqui. Se Deus enxergar isso, tudo muda. Se Deus olhar para você, tudo muda. Quem entendeu a mensagem? Sabia que não era essa a palavra que eu ia pregar aqui agora? Minha Bíblia está aberta aqui, ó. Não era a mensagem que você acabou de ouvir, mas era essa que Deus queria que você ouvisse.